Bem-vindo ao 7º vídeo da série Pregação. Lembra você que esta é uma série que é composta por 11 vídeos e caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores do 1º ao 6º, eu quero motivar você a fazer isso logo que for possível. Para um pouquinho esse vídeo agora, vá lá para o 1º, para o 2º, para aquele que você não assistiu e faça na sequência esse mini curso sobre pregação. A proposta é que você que tem o desejo de pregar a palavra, o chamado ou a vontade de ser um pregador e uma pregadora, que você possa aperfeiçoar esse desejo do seu coração e então ser uma ferramenta apropriada nas mãos do Senhor para que com uma boa comunicação você possa ser bênção na vida dos ouvintes. Nesse 7º vídeo, nós queremos falar que uma pregação, ela vai precisar de uma boa comunicação. E uma boa comunicação exige o uso correto da língua portuguesa e coerência nas suas falas. Pode ser um assunto meio polêmico, porém, eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versos 8 e 9, onde está escrito: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Verso 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ainda que pareça um assunto polêmico, porque a nossa língua portuguesa ela é difícil e nem todos têm um conhecimento adequado da língua portuguesa, aqueles que pregam precisam ser cuidadosos na forma de falar e no uso da língua portuguesa adequada. Então eu quero sugerir a você que ama o Senhor, que ama a palavra do Senhor e que tem o desejo de ser um pregador da palavra, estude a língua portuguesa. Aprenda sobre verbos, aprenda sinônimos, aprenda a fazer o uso adequado do singular e do plural no tempo certo, a construção de frases que sejam frases curtas e na sequência uma outra frase que possa fazer uma ligação com a frase anterior. Aprenda a fazer conexões coerentes na sua fala, e aprenda a falar de maneira a evitar o máximo possível dos erros de português. Independente de quanto você tenha tido a oportunidade de estudar, independente do nível de conhecimento ou o nível de estudo que você tenha, faça o seu melhor. E se você percebe em você algumas falhas, se você percebe em você algumas limitações, aperfeiçoe-se, melhore, vença os seus limites. Eu quero usar um exemplo da música, como Paulo fala aqui da trombeta. Eu toco violão. Eu não sei se você toca algum instrumento, talvez sim, talvez não, mas aqueles que tocam algum instrumento ou que conhecem um pouquinho de música vão entender o que eu vou falar. Quando alguém está cantando uma música, ou quando alguém tem algum instrumento e aquele instrumento está desafinado, ou aquela voz está desafinada, causa um incômodo, dá um desconforto, não é muito bom de ouvir não. E da mesma forma, quando alguém que prega não fala o português correto, para quem conhece o português, dá um incômodo, causa um desconforto similar. Portanto, eu sugiro a você que ame as pessoas e que, por amar as pessoas às quais você quer comunicar, estude a língua portuguesa, para que a sua fala seja uma fala facilitadora, para que a colocação das suas palavras possa ser facilmente compreensível e que aqueles que estão lhe ouvindo e que conhecem mais da língua portuguesa, conhecem mais do nosso idioma, conhecem mais das regras gramaticais ou da construção das palavras, eles não sejam prejudicados pela mensagem que Deus colocou na sua boca. Veja, você tem um privilégio, Deus falou com você e agora você vai pregar, vai dividir com o outro. Seja o máximo que você puder ser eficiente nessa comunicação. Então você vai me perguntar, nesse caso, Pastor Ângelo, se eu não
tenho uma boa língua portuguesa, se eu não sei falar bem, eu não devo pregar? Sabe, queridos, não é exatamente isso que eu estou falando, não. Por exemplo, Moisés, lá no livro de Êxodo, ele usa essa justificativa, livro de Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, para não ser aquele que estará diante de Faraó, um governante importante. Ele não tinha, talvez, capacidade ou um português adequado para falar com alguém tão importante, mas Deus escolheu Moisés. E se Deus te escolheu, vá. Pregue a pessoas importantes que têm um conhecimento maior ou não importa. Mas, contudo, entretanto, todavia, não obstante, se você pode, estude, aperfeiçoe-se, melhore, porque se o machado tiver afiado, será feita menos força, será o uso da força será menor. Então, que Deus abençoe a sua vida, para que você possa ser alguém que facilita o ouvinte. Ser alguém que abençoa as pessoas, porque se o machado estiver afiado, será necessário o uso de menos força. E assim você vai facilitar a vida daquele que está ouvindo. Você compreendeu? Amém? Estamos juntos nisso? Evite, talvez, expressões que ofendem algumas pessoas mais velhas. Talvez para você, alguns termos sejam normais, mas para outros não. Então seja cuidadoso com gírias, com expressões, com, enfim, palavras que podem parecer palavras torpes ou de baixo calão, palavras que possam dar uma interpretação complicada. Às vezes nós somos pegos de surpresa e falamos algumas coisas que não deveríamos falar. Peça desculpas, corrija-se. Na verdade, o que importa para quem prega não é valorizar a si mesmo como pregador, mas valorizar a palavra ao qual foi comissionado para pregar. Não fique preocupado em errar, peça desculpas, corrija-se, mas que a palavra do Senhor possa ser comunicada da melhor maneira possível. Ao ler um texto bíblico, quando você estiver lendo a Bíblia, se você vai ler aquele texto bíblico para pregar, seja cuidadoso, observe os pontos, observe o tom de voz. Quando é um ponto de exclamação, exclame na leitura. Quando for um ponto de interrogação, pergunte e faça perguntas. E desse jeito, lendo as vírgulas, os pontos e vírgulas, os pontos, ponto final, as exclamações, os dois pontos, você vai facilitar a vida daquele que está lhe ouvindo e está sendo o alvo da sua pregação. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter ficado conosco aqui nesse 7º vídeo. Eu sei, é desafiador, mas fiel aquele que chama, o qual também o fará. Paulo escreve isso lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E se você foi chamado, Deus vai te dar condições e Deus vai te instruir, porque Ele capacita aos escolhidos. Que Deus abençoe, que Deus te unja, que Deus te capacite e que você seja um pregador e uma pregadora do Evangelho sem medo e com a eficiência e a excelência que estiver ao seu alcance. Encontro você no 8º vídeo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até lá!